A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Central de Iguape. Como sempre, é um motivo de muita alegria podemos estar unidos nesse horário separado pelo Senhor para que nós possamos meditar na sua palavra e falar das suas grandezas e maravilhas. Meus irmãos, antes de iniciarmos o estudo dessa noite, eu quero pedir para você que compartilhe essa mensagem, compartilhe as mensagens anteriores aí do canal da Igreja Central de Iguape nas suas redes sociais. Continue fazendo essa obra evangelística de propagar o Evangelho do Senhor através das mensagens que são aqui colocadas, porque são mensagens direcionadas pelo Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, para que as pessoas possam alcançar o conhecimento da verdade e assim alcançar a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, mais uma vez nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos seus familiares e louvar a Deus por ter nos mantido, por estar nos mantendo firmes e fortes na fé diante da sua presença. Também queremos louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, pessoas que têm feito a obra de Deus de maneira voluntária, como todos nós sabemos aí. Nenhum obreiro da casa do Senhor recebe nenhum tipo de gratificação, de bonificação financeira, mas tem feito aí de maneira voluntária, muitas vezes até tirando dinheiro do próprio bolso, investindo na igreja, na obra do Senhor, investindo nas pessoas, nos irmãos. Amém? Isso é motivo de alegria para nós por podermos exercer e pregar o Evangelho de maneira voluntária. Isso é maravilhoso, né? Embora nós compreendamos aí que existem servos do Senhor que são remunerados para isso, na nossa igreja o Senhor tem direcionado dessa forma e que assim seja, porque isso é maravilhoso para nós. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ideologia e idolatria, certo? Nesses tempos, em momentos aí, principalmente às vésperas das eleições, nós vemos muitos cristãos, né, ou alguns cristãos, se envolvendo com ideologias, e não somente ideologias políticas, né, ideologias partidárias, mas ideologias como um todo, né, diferentes ideologias. E nós vamos compreender hoje se há realmente uma relação entre a ideologia e a idolatria, certo? Para isso, para que nós possamos desenvolver esse pequeno estudo, essa pequena reflexão, porque o tempo também nos é limitado, nós vamos orar agora pedindo para que Deus nos direcione e nos dê sabedoria, porque Deus sim é a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Vamos orar então? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos clamar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós viemos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores, que somos miseráveis, que somos falhos, que somos limitados, Senhor, diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria necessária para compreendermos, meu Pai, a Tua palavra e para que possamos, Pai, andar corretamente na Tua presença, andar de uma maneira que Te agrade, Senhor, andar de uma maneira, Pai, bíblica diante desse mundo tenebroso, Pai, diante desse sistema mundano, imundo, Pai, cheio de pecado. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse momento que o Senhor tem preparado para nós. E cremos, Pai, que o Senhor iluminará os nossos corações e a nossa mente para que compreendamos a plenitude da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, que desde já o Senhor esteja repreendendo todo atrapalho, que o Senhor repreenda também toda enfermidade e que nós possamos nos concentrar na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos, que está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito sábio, um homem que teve aí a sua juventude dedicada aos estudos, dedicada à compreensão do mundo, né? E o apóstolo Paulo, ele vai ser, e os textos que nós vamos mostrar aqui hoje, que nós vamos expor aqui hoje, são textos dele. E ele vai, a partir dessa sua experiência de vida, né, de conhecimento das ideologias, ali, principalmente as ideologias judaicas, quando ele é alcançado pelo Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele então vai combater que as pessoas se atrelem, que os cristãos estejam atrelados a ideologias. Ideologias essas que são humanas, tá? Então toda ideologia, ela tem início, ela surge no intelecto humano, tá? Então vamos ver primeiramente o que é uma ideologia, né? Esse conceito de ideologia tem algumas definições, tá, meus irmãos? A definição assim mais simples, mais simplificada, e a qual nós vamos nos ater hoje, é que a ideologia é um conjunto das ideias compartilhada por um grupo de pessoas, né? por um grupo social. E esse conjunto de ideias, ele vai estar ali condicionando, ele vai estar direcionando a forma como essas pessoas vivem, as responsabilidades dessas pessoas dentro desse grupo de pessoas, né? E nós temos, por exemplo, né, algumas ideologias. Nós podemos citar aqui, nós temos a ideologia marxista, né, o marxismo. Nós podemos citar o feminismo, é uma ideologia. O próprio capitalismo, o comunismo, né, são ideologias. São ideias compartilhadas e criadas por pessoas. Nós temos uma infinidade de ideologias no nosso mundo atual, na nossa sociedade atual. E muitas vezes, meus irmãos, nós vemos os cristãos que foram alcançados por Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, se atrelando às ideologias. E isso vai levar essas pessoas à idolatria. Por quê? Porque as ideologias por si só, elas apresentam o homem como quem pode resolver o problema do homem. E nós vemos que biblicamente não é isso que nos é ensinado. Nós vemos que a resolução para os problemas do ser humano, a resolução para os problemas da humanidade está em Cristo, está no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que desde já o Senhor nos alerta para que nós não estejamos entrando em conformidade, como diz o apóstolo Paulo, entrando em conformidade com esse século, né? Olha só que ele fala, não vos conformeis com esse século. O que ele está dizendo? Esse século não é um período de tempo, mas é o conjunto de ideias vigente em nosso meio, né? Vigente em nosso tempo. Por quê? Porque quando nós entramos em conformidade com esse século, nós estamos deixando de prestar um culto a Deus. Quando nós nos atrelamos à ideologia, nós estamos colocando o homem como aquele que pode resolver o problema da humanidade. E aí nós estamos tirando Deus desse posto, Deus dessa posição de resolver o problema da humanidade. E quando nós tiramos Deus da nossa vida, né, e como o autor e consumador de tudo aquilo que nós temos, nós estamos cometendo a idolatria. E o que é idolatria? O culto a algo ou alguém que não seja o Deus verdadeiro, que para nós, com toda certeza, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, meus irmãos, desde já o Senhor nos alerta para que nós não estejamos aí atrelados às ideologias em si. Então, desde já, meus irmãos, o Senhor nos alerta
para que nós não estejamos atrelados às ideologias, mas que nós estejamos com a nossa mente transformada pelo Evangelho, né? Porque nós compreendemos aqui nessa passagem que o culto a Deus, ele não pode ser de acordo com o sistema ideológico secular, com os sistemas ideológicos dessa terra. O culto a Deus, ele deve ser pautado pela renovação do nosso entendimento, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho, ele vai nos ajudar a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda na Epístola de Paulo aos Romanos, vamos no capítulo 1, no versículo 16 e 17. O que é esse Evangelho, então? O que é o Evangelho? Olha só o que Paulo fala. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, o Evangelho, ele vai livrar as pessoas das ideologias. Quando ele cita aqui o judeu e também o grego, ele está falando do conjunto de ideias a qual essas pessoas estavam condicionadas, né? Os judeus estavam ali condicionados ao sistema religioso judaico. Os gregos estavam condicionados ali às ideias filosóficas daquele tempo. Então o Evangelho, ele é capaz de libertar as pessoas desse sistema ideológico. Porque esse sistema ideológico não vai levar as pessoas para a salvação, não vai levar as pessoas para a redenção, não vai levar as pessoas para a remissão dos seus pecados. Então, nós devemos compreender que, por melhores que pareçam, as ideologias, elas não podem nos trazer aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos? O que nós, como cristãos, almejamos? O que nós devemos procurar alcançar? A salvação em Cristo Jesus, meus irmãos. É isso que nós devemos compreender. O versículo 18, ele continua falando, olha só, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, preste atenção. Aqui até o versículo 23, ele vai falar que a ira de Deus vai se manifestar sobre os incrédulos. Porque esses incrédulos tiveram a capacidade dada por Deus de compreender a divindade desse Deus maravilhoso e a soberania desse Deus maravilhoso através das coisas criadas. Porque Deus lhes deu essa capacidade. Todavia, né, eles decidiram não aceitar essa soberania de Deus. Eles decidiram não aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, mas ficar nas suas ideologias, né? Então, isso vai trazer uma consequência que vai ser colocada lá no versículo 28, que a consequência dessa ação do homem de não reconhecer a soberania de Deus vai ser entregar o homem a uma disposição mental reprovável. Ou seja, o homem por si só, o homem que não reconhece a Deus, o homem que não recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem uma disposição mental reprovável. E se alguém tem uma disposição mental reprovável, da mente, da mentalidade daquela pessoa, não pode sair algo bom, certo? Então é importante que nós compreendamos, porque principalmente, meus irmãos, entre os jovens, e graças a Deus muitos servos do Senhor cresceram ali na igreja, na casa de oração. Entre os jovens, quando o ser humano ele passa da idade, da fase de criança e passa a ser jovem e consequentemente vai se tornar um adulto, ele tem uma tendência grande a ser enredado por essas filosofias, por essas ideologias. Por quê? Porque ele passa então a compreender um pouquinho mais do mundo, né? Compreender um pouquinho mais da vida. E essas ideologias, elas começam a chegar, então ele começa a achar lógica nesses conjuntos de ideias e geralmente vai se atrelar a algum deles.
né? Sem analisar o todo. Por isso que muitos jovens hoje, eles acabam caminhando para o ateísmo, que é uma filosofia. Eles acabam, que é uma ideologia, né? Melhor dizendo, eles acabam caminhando aí pelas questões do gnosticismo, né? E o ceticismo e tudo mais. Então, essas ideologias, elas podem até conter, né, alguns pontos que realmente são verdadeiros. Porém, elas nunca vão conter toda a verdade. Porque a palavra de Deus diz que a verdade está contida na Bíblia. A verdade está contida em Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, nós, principalmente nós, que temos já recebido o Evangelho de Jesus, nós não podemos nos atrelar com nenhuma ideologia. Porque nós estamos correndo o risco de sermos idólatras. Nós estamos correndo o risco de colocá-las acima de Deus. E não adianta nós falarmos assim, não, mas... E quando nós manifestamos publicamente as nossas ideologias e deixamos de manifestar publicamente a palavra de Deus, nós estamos consequentemente dizendo, olha, isso que eu manifesto publicamente é mais forte do que aquilo que eu retenho para mim. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o Deus desse século, né, Satanás, ele usa esses conjuntos de ideias para perverter aí a verdade de Deus. Mas glórias a Deus, meus irmãos, porque nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ler do 1 ao 7. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 7. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, nesses versículos que nós lemos, que o apóstolo Paulo ele diz, nós temos que rejeitar toda adulteração à palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Infelizmente, quando nós nos atrelamos às ideologias e quando nós nos entregamos às ideologias, o que vai acontecer? Essas ideologias, elas vão acabar influenciando na nossa visão de cristianismo, na nossa cosmovisão cristã. E aí, nessa nossa cosmovisão, se ela não estiver pautada na palavra de Deus, por mais que nós chamemos de cosmovisão cristã, nós vamos ter aí ela muitas vezes adulterada pelas ideologias que nós estamos atrelados. E não pode ser assim. A nossa cosmovisão, ela deve ser bíblica primeiramente. Né? Nós devemos então compreender os problemas que o ser humano enfrenta, os problemas que o ser humano causa através da palavra de Deus e buscar as soluções em Cristo, na sua palavra. Nós não podemos estar baseados em ideias humanas, meus irmãos, porque todo homem é falho. Vamos lá. Nós também podemos compreender que o apóstolo Paulo fala aqui que o evangelho ele está encoberto para os incrédulos. Lembra que nós falamos que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê?
Então, é necessário crer. E aqueles que não creem, como está dizendo lá em Romanos capítulo 1, aqueles que não creem, aqueles que decidiram não crer no Evangelho e não crer em Jesus Cristo, eles estão cegados pelo Deus desse século e muitas vezes enredados cada vez mais nessas filosofias, nessas ideologias que acabam os levando para longe de Deus. Por isso é importante, meus irmãos, que nós continuemos pregando a palavra de Deus e propagando o Evangelho. Vamos em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 1. Olha só. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha aqui as ideologias, raciocínios falazes. Então, Paulo está falando até aqui que ele ora, que ele batalha, que ele luta, que ele clama a Deus para que essas pessoas, tanto os colossenses quanto os laodicenses, eles possam então compreender que os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Nós podemos compreender, meus irmãos, que nessa época onde o apóstolo Paulo está inserido, havia uma efervescência de ideologias surgindo e presente no dia a dia dessas pessoas. Não é diferente dos nossos dias. Por isso nós vemos a atualidade da palavra de Deus e a sua aplicação prática à nossa vida, ao nosso dia a dia. Vamos lá, versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Versículo 8, presta atenção. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Olha só, a tradição dos homens. Conforme os rudimentos do mundo, ou seja, os pensamentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e toda potestade. Então, meu irmão e minha irmã, nós devemos compreender que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Em Cristo está toda a sabedoria. Em Cristo está todo o entendimento necessário para que nós possamos ser pessoas honradas diante da sociedade e diante principalmente do reino dos céus. Amém? Vamos então a mais uma passagem, 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 12, já estamos caminhando para a conclusão, meus irmãos. Estamos procurando compreender por que não podemos estar atrelados às ideologias e qual a relação que a ideologia tem com a idolatria. Quando nós nos atrelamos às ideologias, nós estamos correndo um sério risco de sermos idólatras. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Olha só, por que nós não podemos nos atrelar às ideologias, compreendendo que as ideologias surgem na mente humana. As ideologias são criadas pelos seres humanos. Olha só, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor destes é o maior. Ou seja, meus irmãos, nós temos que compreender que nós não vamos ter a capacidade intelectual de compreender a plenitude das situações da vida, das coisas. Por quê? Por causa justamente do pecado.
Por causa do pecado nós não temos, o apóstolo Paulo fala que nós vemos só por espelho, nós não compreendemos a plenitude. E se nós não compreendemos a plenitude das coisas, como nós podemos aí como nós podemos então colocar e formular um conjunto de ideias que possa realmente ser verdadeiro para todos os seres humanos? Só Deus é que tem essa capacidade, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipotente. Nós somos limitados, meus irmãos. Então, todas as vezes, e quando nós falamos de ideologia, cabe também colocarmos as ideologias teológicas. Todas as vezes que nós nos atrelamos, né, a uma ideologia, seja ela teológica, nós estamos aí correndo o risco de sermos aí, de estarmos errados, porque o ser humano é que formulou, né? O ser humano é que formulou aquele estudo, o ser humano é que formulou aquelas ideias. Por isso nós devemos estar pautados na palavra de Deus. E tudo aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós devemos, descartar das nossas vidas. Amém? Vamos à conclusão. Em Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 em diante. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Às vezes você pode estar se perguntando, então eu não posso, pensar sobre os problemas da sociedade, os problemas da humanidade. Então eu devo estar bitolado somente nas questões religiosas, nas questões espirituais? Não, meus irmãos. Nós temos na palavra de Deus exemplos de pessoas maravilhosas, de servos do Senhor, que foram muito relevantes aí para a sociedade no seu tempo, né? Até mesmo aí nós comemoramos esses dias a Reforma Protestante, né? Mais um ano da Reforma Protestante. Do acontecimento da Reforma Protestante, e nós vemos a importância dos reformadores, dos pré-reformadores, né? E daqueles que vieram depois da Reforma para tornar a sociedade uma sociedade mais justa. Mas tudo isso, meus irmãos, pautado na palavra de Deus. Não pode ser pautado em ideologias, não pode ser pautado em pensamentos humanos, porque quando nós nos pautamos em pensamentos humanos, nós estamos correndo um sério risco de estarmos caminhando para longe de Deus. Então, que nós estejamos com a nossa mente voltada para Cristo. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, e nós devemos também compreender, para finalizarmos essa breve reflexão, né? E também levando em consideração a minha limitação intelectual, meus irmãos, mas eu acredito que seja uma breve reflexão pertinente, né? E aquilo que foi direcionado por Deus. Nós devemos compreender que toda ideologia ela vai surgir da ansiedade do homem, né? Das ânsias humanas para a resolução dos problemas que ele enfrenta. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Geralmente quem é adepto de uma ideologia, ele não possui essa moderação. Acontece aí o que nós estamos vendo nos nossos dias, a polarização, né? Um lado é inimigo do outro lado, não se consegue dialogar, não se consegue conversar. O servo de Deus não pode ser polarizado, ele deve ser moderado. O apóstolo Paulo está falando aqui, ele deve apresentar a moderação e as pessoas devem olhar para nós e ver e compreender essa moderação, que é uma moderação que não é humana, mas uma moderação que vem do nosso temor a Deus e da palavra do Senhor.
Também ele diz aqui que essas ansiedades não podem ocupar nossa mente, mas quando nós colocamos tudo isso diante de Deus, Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E que nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Isso sim deve ocupar o nosso pensamento e não as ideologias, para que então nós possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor e não idólatras, pensando que estamos fazendo boas coisas, mas na verdade estamos desonrando o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que o Espírito Santo possa trazer à luz os pensamentos, possa trazer à luz o entendimento necessário para que alcancemos então a salvação, porque perto está o Senhor. Vamos clamar e orar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse breve momento em que podemos falar da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, amplia o nosso entendimento, Pai. Eu sei, meu Deus, das minhas limitações, das minhas falhas, mas que o Senhor possa edificar a cada irmão através da Sua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, te fortaleça e que nós possamos permanecer juntos e firmes no Senhor, compreendendo que Ele sim é o nosso Deus e que Ele irá um dia vir nos buscar. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser.